Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde a todos. Nesta emissão de Nós é Europa falamos com Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Boa tarde, Dona Marta. Vamos primeiro fazer uma referência à realização do Conselho Europeu que aprovou as linhas orientadoras da negociação com o Reino Unido com vista à tal saída. O tal designado Brexit. O Brexit, exatamente. Portanto, foi o último Conselho Europeu, um Conselho a 27, que reunido em Bruxelas aprovaram por unanimidade num debate, digamos, um pouco inédito, porque bastaram apenas 4 minutos. Foi breve. Breve e cheio de consenso, não é? Com certeza. Com certeza que os técnicos e os assessores tinham, de facto, feito um trabalho exímio nesta matéria, para eles aprovarem tão rapidamente. Mas aprovar as linhas orientadoras base para a negociação de saída do Reino Unido. As próximas negociações vão ter lugar só a partir de 8 de junho, data das eleições no Reino Unido. Portanto, será após essa data. Após essa data é que vão continuar. De qualquer forma, é possível referir, digamos, o caminho apontado? Ou as linhas orientadoras referem, digamos, uma negociação dura por parte da União Europeia ou já, previsivelmente, algumas cedências? Muito rígida. Muito rígida? Pelo menos no texto, em que, segundo o comunicado, portanto, as conclusões da reunião diz mesmo: não há acordo sobre nada enquanto não houver acordo sobre tudo. E especifica mesmo que não há acordos sobre determinadas matérias. É o seu conjunto. Sim, é o conjunto, portanto, não serão tratadas setorialmente é uma referência matérias. Muito clara, exatamente àquela proposta da Primeira-Ministra britânica de negociar o acordo comercial paralelamente e as condições do acordo comercial, e penso que a Europa diz exatamente não. Todo no seu conjunto. E também diz que não há negociações separadas entre Estados-membros a título individual e o Reino Unido. Já haviam aí uns Estados a tentar aproximações. A vários níveis, mesmo a nível financeiro. Portanto, é muito claro nesta matéria. As diretrizes de negociação assentam principalmente nos direitos dos cidadãos, o que é importante para a salvaguarda das pessoas que trabalham no Reino Unido e vice-versa. E diz exatamente que os direitos dos cidadãos têm que ser garantidos e que a Europa vai garantir aos britânicos que residam no continente europeu exatamente os mesmos direitos que conseguirem negociar para os europeus dos 27 que residam no Reino Unido. Estima-se que são cerca de 3 milhões de europeus do continente que residam no Reino Unido e cerca de 1,5 milhão, ao contrário, britânicos que residem em território continental. Previsivelmente, esta saída do Reino Unido da União Europeia terá impacto na vida de muitos cidadãos. Exatamente. E a União Europeia coloca primazia nos cidadãos. E esse enfoque, penso que é importante. Exatamente, tem sido uma tendência desde os últimos anos, houve o Ano Europeu dos Cidadãos, exatamente o enfoque nas pessoas. As pessoas são, de facto, o ponto fulcral da União Europeia. E isso é importante. Embora também o próprio documento refere a parte financeira, que, enfim, que é sempre importante. Não nos devemos esquecer que o Reino Unido é a segunda economia europeia, contribui em termos líquidos com cerca de 10 mil milhões por ano para o orçamento comunitário e a exigência europeia neste momento está no intervalo entre 40 mil milhões e 60 mil milhões de financiamento para as negociações de saída. O documento também menciona alguns assuntos mais delicados, como é o caso de Gibraltar, que é importante para a Espanha, não é? E que, além disso, é um ponto ali estratégico na situação geográfica que tem. É um produto de conflito desde há muito tempo, exatamente. E depois é preciso ver que os habitantes de Gibraltar votaram favoravelmente para ficar permanência na União Europeia. Além disso, faz uma leve referência, mas que não podemos descurar, à reunificação irlandesa. É um assunto ainda mais delicado.
já se percebe algum receio por parte de cidadãos, tanto aqueles que, sendo do Reino Unido, estão em outros países da União Europeia, como particularmente aqueles que são de países da União Europeia e residem e trabalham no Reino Unido? Particularmente desses últimos. Sim. Muito receio. Os portugueses, nomeadamente? Muitos. São cerca de 500 mil portugueses, cerca de 160 mil madeirenses, ou madeirenses ligados, já não de primeira geração, sim, mas o que é importante, sim, porque as condições do Reino Unido de trabalho, os benefícios sociais são elevados, porque alguns já estão lá há muito tempo, enfim, assiste-se a um certo receio. Relativamente aos britânicos a residir fora, grande parte são pensionistas, portanto é preciso assegurar essas transações financeiras de um lado e do outro, não é? Além disso também há a parte da banca. Já há muitos bancos que estão a querer instalar-se no território continental, portanto isso já é um outro problema da City financeira de Londres, não é? Entretanto, realizam-se as eleições em França já este domingo, também será um marco importante para a Europa. Sim, uma segunda volta atípica, digamos. Frente a frente Macron e Le Pen. Le Pen, exatamente. Marine Le Pen. Há um fenómeno nas eleições francesas que pode ser prognóstico para o que irá acontecer no resto das eleições a nível da Europa. Estou a falar apenas de famílias políticas, porque é a primeira vez desde 1958, quando foi fundada a Quinta República Francesa, que duas famílias políticas, portanto, bastante conhecidas, ficam de fora. Não há nenhum gaulista, nem nenhum socialista. E isto quer dizer muito. Embora possamos dizer, bem, o Emmanuel Macron foi uma criação do Eliseu, digamos assim, foi uma criação Hollande. Mas é um independente. É completamente independente e não está apoiado num partido político, mas sim num movimento, à marche, ou seja, em marcha. É de facto uma situação muito pouco normal. No entanto, para esta segunda volta, segundo as sondagens, há uma grande mobilização a favor de Macron, exatamente da coligação de esquerdas, centro e centro-direita, exatamente porque do outro lado está a extrema-direita. Aconteceu o mesmo em 2002, quando o pai de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, passou à segunda volta. Houve uma votação expressiva em Jacques Chirac, exatamente para contrapor o outro lado. Esperemos que aconteça o mesmo no próximo domingo, mas, no entanto, a situação é completamente diferente. Né? Ainda que vença Macron, não vence, digamos, um homem ligado a um partido político tradicional. O que é importante e tem consequências, porque a França é um regime presidencialista, como nós sabemos, mas precisa de uma base de apoio parlamentar. E resta a dúvida, não existindo essa base, portanto, sendo ele eleito com estes votos, mas tendo por base um movimento que é recente, quem é que o apoiará nas políticas e nas decisões que pretende tomar, não só a nível da França, mas também a nível europeu? Tem que haver essa base de apoio, porque já houve experiências exatamente na França em que presidentes anteriores sem base de apoio não conseguiram levar avante o seu programa, não é? Algumas decisões que pretendiam. Esperemos que o resultado seja Macron. É a primeira vez que a Comissão Europeia toma uma posição relativamente a um resultado eleitoral. Normalmente não toma. Normalmente abstém-se de tomar qualquer posição e, nitidamente, desta vez o Presidente da Comissão defendeu a votação é Macron. Portanto, não é fácil imaginar a Europa sem a França. Aliás, foi um dos países fundadores, não é? E, além disso, agora com a saída do Reino Unido, a França passa a ser a segunda maior economia europeia. Portanto, passa do Reino Unido para a França. É importante. E, aliás, aquele esfangro alemão, penso que desta vez vai, se ganhar Macron e se continuar as suas ideias europeístas, vai continuar a ser um eixo central para a Europa. Caso viesse a ganhar Marine Le Pen, seria o Frexit. A saída da França, provavelmente. Seria a saída da França e provavelmente o fim da União Europeia, tal e qual como a conhecemos. Admito que seria isso que poderia acontecer. Vamos falar da dimensão social da União Europeia. Continua a ser um pilar. Pilar importante, porque a União Europeia, quando nasceu num processo económico, Comunidade Económica Europeia, e é exatamente agora a dimensão social
que tende a rebater aquilo que foi criado pela dimensão económica. A dimensão social tem acompanhado o processo de crescimento da União Europeia, é um mercado único, atribuindo condições equitativas e proteção social, alargamento dos direitos dos cidadãos, mas grande parte dessas políticas é ainda uma política dos Estados, não da União Europeia. E é essa dimensão que a União Europeia pretende contrariar, não é? E opor à consideração e à reflexão dos cidadãos. As realidades sociais na Europa são muito diferentes dos Estados, desde a saúde até à política de educação. Portanto, passando por tudo o que são salários, rendimentos, sistemas de proteção social. Os níveis de vida mais elevados estão no Luxemburgo, como nós sabemos. Na outra ponta está a Bulgária. E temos a posição portuguesa, que em termos de nível de vida está na 18ª posição dos 27. É engraçado que este relatório já só fala no futuro da dimensão social a 27. As taxas de empregabilidade variam também de Estado para Estado e são superiores a 75% na Alemanha, na Suécia e Dinamarca. A criação de emprego na Europa, já que a Europa deixou de ter grande parte das indústrias, foram deslocalizadas, a criação de emprego agora é mais no setor dos serviços, onde se exige grandes atividades que recorrem à escala das tecnologias, o que nem todos os profissionais europeus e os cidadãos têm competências nessa matéria. Enfim, depois, por outro lado, existem aqueles dados que todos nós conhecemos, que a população europeia está a envelhecer, enquanto que a natalidade está em declínio. As perspectivas são de que em 2030 a população europeia seja a mais envelhecida do mundo. Por isso é que a Comissão decidiu iniciar as propostas sobre o livro branco exatamente sobre a dimensão, social, o chamado pilar europeu dos direitos sociais. Portanto, são indicadores que vão ser debatidos nos próximos tempos. Com todos os atores políticos, cidadãos, sociedade civil, parceiros sociais, tentando realizar propostas. Aliás, o nosso Primeiro-Ministro ontem já indicou alguma proposta sobre exatamente a proteção à paternidade. Penso que já vem na linha de encontro destas diretrizes. É conciliar uma vida familiar e profissional. E estender todas as licenças e os direitos que existem para a paternidade, não só aos pais, mas também aos cuidadores, o que é uma inovação. E durante algum tempo, até aos 12 anos. O que a União Europeia fez? Criou um painel de indicadores sociais, com 12 domínios específicos, em que pretende avaliar progressivamente as políticas dos Estados nestas matérias e atribuir-lhe uma classificação, não é? Chamada triplo A social. Os dados a acompanhar variam e vão ser monitorizados desde a igualdade de oportunidades, inclusão social, passando pelos próprios regimes de proteção social. Isto é um documento de reflexão que vai abranger, portanto, desde as autoridades nacionais e locais até as instituições europeias. É um documento aberto e espera-se o contributo de todos para que seja depois composto e elaborado o tal livro branco. Nesta proposta, concretamente, há 3 níveis possíveis para o cenário, que são mais e menos Europa. O primeiro nível é limitar a dimensão social, restringindo-a à liberdade de circulação, só circular e trabalhar, e talvez trabalhar tendo contrato, que era o que acontecia antigamente, não é? Deixar fazer mais aos Estados-membros que pretendam aprofundar o domínio social, enfim, será a tal Europa a várias velocidades. Ou aprofundar a dimensão social no conjunto de uma Europa a 27, mantendo as políticas e de ação no domínio social a nível dos Estados, mas harmonizando essas políticas a nível de toda a União Europeia. Seria uma situação ideal, não é? Na medida em que há regimes mais vantajosos, mesmo no caso português, mas veremos, está aberta a discussão e aceita-se os contributos de todos. Uma notícia tem a ver com o facto do Parlamento Europeu ter solicitado à Comissão a criação de um instrumento financeiro de apoio à atividade pescatória que abrange as regiões ultraperiféricas. Somente as regiões ultraperiféricas. Tendo em consideração a economia das regiões, portanto, são medidas de apoio criadas a nível financeiro, pedidas pelo Parlamento Europeu,
para a prática de pesca artesanal e tradicional. Portanto, está a nossa gata de Câmara de Lobos incluída, e também uma espécie de atum dos Açores e também das outras regiões. Há pesca, com uma condição, que os resultados da atividade pescatória sejam desembarcados nos próprios portos dessas regiões. Sim. Estas medidas abrangem não só a renovação, como a substituição da frota, mas também tenta ter aqui uma vertente humana em termos de valorização e formação dos profissionais, para atrair jovens para a profissão, no âmbito de uma economia que é muito querida agora à União Europeia, que é chamada economia azul. Vamos terminar esta nossa conversa, doutora Ana Rita Barros, com uma frase que escolheu, penso que de Donald Tusk. Exatamente, e também sobre as negociações do último Conselho. Portanto, diz o Presidente do Conselho Europeu: necessitamos de sólidas garantias para os cidadãos que em ambos os lados serão afetados pelo Brexit. Precisamos de permanecer unidos numa Europa a 27. Portanto, vai ao encontro daquilo que dissemos inicialmente. No início, mas penso que é uma frase muito emblemática para os dias que correm. Doutora Ana Rita Barros, até uma próxima conversa. Muito obrigada, Marta.